Oi, gente! Na aula de hoje, a minha equipe vai apresentar o futuro dos polímeros no design, uma análise centrada na sustentabilidade. Esse artigo aborda os estudos dos materiais da sustentabilidade, que, embora sejam de origem diversas, tendem a cada vez mais encontrarem pontos de sobreposição e interferência. A referência tradicional ao material plástico, quando relacionado ao processo projetual, se refere ao plástico de origem petroquímica, que é altamente poluente. No entanto, existem um grande número de plásticos verdes que são obtidos com materiais alternativos e com qualidades similares aos tradicionais. No design, quando se utilizam polímeros nos projetos, na maioria das vezes os materiais mais bem conhecidos são selecionados, como os termoplásticos, que pertencem ao grupo que são denominados plásticos comodities, no qual englobam os polietilenos, polipropilenos, poliestirenos, como também o PVC e o PET. Eles são amplamente usados nos mais variados produtos, desde embalagens até componentes de máquinas, computadores e etc. Os comodities são parte de um grupo maior, que são os polímeros sintéticos, o qual, junto com os naturais, englobam mais de 700 tipos de diferentes materiais. Os dois grupos, sintéticos e naturais, se subdividem em vários outros grupos menores. A classificação e a divisão desses polímeros dependem muito da fonte consultada e da origem de quem está classificando, como, por exemplo, engenharia, química industrial, design de arquitetura, ciências naturais e até mesmo áreas não tão recorrentes ao emprego de materiais, como decoração, design de joias e belas artes, por exemplo. Atualmente, tentar projetar um produto qualquer de média complexidade ou alta para qualquer área sem utilizar-se de algum desses polímeros é praticamente impossível, pois são inúmeras as vantagens dos plásticos industriais sintéticos quando comparados com outros materiais tradicionais de projeto, e vão desde uma boa relação com custo-benefício, como com a leveza, resistência, facilidade de conformação e assim por diante. Nos dias atuais, os polímeros comercializados são praticamente sintéticos em toda sua totalidade. Quase todos, originados do petróleo, são resultantes da combinação de carbono, hidrogênio, oxigênio, cloro e, menos frequentemente, de nitrogênio e flúor. Na prática, isso originou o consenso da necessidade de se promover tanto a produção quanto o consumo sustentável desses polímeros, já que é praticamente impossível não precisar deles. Tendo em vista isso e a posse dos dados atuais sobre a economia dos plásticos nos diversos setores produtivos, esse artigo apresentado retrata sobre como é importante a tendência à substituição dos plásticos industriais pelos denominados plásticos verdes. E com base em pesquisas recentes e na disponibilidade atual destes novos materiais, o artigo apresenta um panorama para o futuro próximo no projeto de produtos, especificamente na parte referente à seleção de materiais poliméricos. Plásticos ecologicamente corretos. O que se refere a esse termo? Materiais verdes são conceituados pelos autores Baraúna e Razavera, citados no artigo, como aqueles que se utilizam de recursos naturais renováveis, processos de produção limpos e uso cada vez maior de tecnologias de energia alternativas. Os plásticos são indispensáveis no mundo atual. Por isso, a melhor saída para evitar a poluição por meio deste produto não é tornar o plástico obsoleto por ser ecologicamente incorreto, mas sim substituir estes plásticos por plásticos verdes. Este termo é conhecido erradamente no mercado, referindo-se a todos os materiais que durante seu processamento ou síntese, ou mesmo em sua degradação, transporte, reuso ou reciclagem, produzirem menor impacto ambiental do que os polímeros convencionais. Porém, segundo Brito, também citado no artigo, são aqueles plásticos que outrora eram sintetizados unicamente a partir de fontes fósseis, mas em virtude dos avanços tecnológicos, passaram a ser também sintetizados a partir de matéria-prima proveniente de fontes renováveis, e serve apenas para diferenciar os plásticos obtidos a partir de matéria-prima renovável dos que os que são obtidos a partir de matéria-prima de fontes fósseis. O fato é que esses plásticos não são biodegradáveis, ou seja, o termo plástico ecologicamente incorreto refere-se aos plásticos produzidos a partir da matéria-prima de fontes fósseis, que possui impacto ambiental poluente, enquanto que o termo plásticos ecologicamente corretos refere-se aos plásticos produzidos
a partir de matéria-prima de fontes renováveis e naturais, com impacto ambiental bem reduzido. Pré-pregs, biocompostos por fibras naturais. De acordo com Thompson, 2015, citado no artigo, o uso de fibras convencionais, por exemplo, fibras de vidro, fibras de carbono e fibras de aramida, consomem muita energia em sua produção e são difíceis de reciclar. Estes fatores, juntos à conscientização ambiental, levam à substituição destas fibras por fibras naturais para a produção de compostos biodegradáveis. Estes compósitos possuem baixa densidade e alta resistência, que os tornam alternativas rentáveis e adequados para a utilização em várias indústrias, como por exemplo na automobilística e na têxtil. Dentre as vantagens do uso de fibras naturais na produção de pré-pregs, temos que possuem fontes abundantes e de rápida renovação, baixo custo, pouca abrasividade, facilidade de processamento, toxicidade nula, grande flexibilidade, baixa densidade associada a grandes propriedades mecânicas, baixíssima ação de aquecimento global e possibilidade de reutilização. Enquanto que, como desvantagens, temos a baixa tensão de ruptura dessas fibras, comparadas às fibras sintéticas. Porém, essa desvantagem é amplamente compensada pelas questões de sustentabilidade. Os materiais pré-pregs levam muitas vantagens em custo e sustentabilidade, quando o compósito é feito com as fibras naturais e biopolímeros termoplásticos como matriz. Para melhor entendimento, pré-preg é um tipo de compósito pré-impregnado onde o material matriz já se encontra presente, que no caso é a cadeia polimérica. O compósito usualmente toma uma forma entrelaçada e a matriz é usada para unir-se entre si e a outros materiais durante o processo de fabricação, que no caso do artigo, o material proposto é a fibra natural, ao invés da sintética, formando assim um compósito de plástico e fibra natural, com propriedades mais sustentáveis e menor custo. Polímeros que são biodegradáveis podem ser degradados naturalmente por micro-organismos como bactérias, fungos ou algas, em ambientes aeróbicos, como por exemplo na compostagem, ou em ambientes anaeróbicos, como em aterros. Esta degradação ela produz água, dióxido de carbono e biomassa. O gás metano ele também é produzido exclusivamente em ambientes anaeróbicos. A biodegradabilidade é um termo vago que não determina o tempo e as condições nas quais essa degradação por micro-organismos ocorre, assim como não especifica se o material pode gerar resíduos tóxicos ao ambiente ou não. Polímeros compostáveis, por sua vez, são aqueles nos quais ocorre biodegradação aeróbica por micro-organismos em condições específicas, temperatura, umidade, presença de micro-organismos e de oxigênios. A compostabilidade não depende da origem do polímero, ou seja, se ele é fóssil ou renovável, mas sim da estrutura química do mesmo. Polímeros fósseis podem ser compostáveis, assim como polímeros de fontes renováveis.